Neste momento de prece e de meditação, encaminhamos as melhores vibrações de saúde, de fortalecimento e de paz a Danilo Mora de Araújo, de Chavante, São Paulo, que pede por toda a sua família, especialmente por sua esposa, Sueli Moleiro Araújo. Pedimos também por Neuri Silva, de Itanhaém, estado de São Paulo, e por toda a sua família, amigos e familiares. Pedimos também por Norma Maria Coelho, de Niterói, Rio de Janeiro, que pede por Vinícius Campos Barbosa, Wagner Barbosa, Matheus Cortesia, Daniel Cortesia Barbosa, Luciana Palmieri, Tatiana Barbosa e Geraldo Barbosa. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pede pelos espíritos de Leontina Cortesia Coelho, Manuel Coelho, Maria Emília Fernandes, Norma Cortesia e Manuel Cortesia. Pedimos também por você que nos acompanha, pelos seus familiares, por aqueles que estão agora no seu coração, nos seus pensamentos, que sejam sempre abençoados por Deus, para que tenham forças para vencer as dificuldades do cotidiano. E vamos agora ainda beber da água fluidificada na certeza de que a água equilibra não só o nosso corpo físico, mas também a nossa alma, fortalece o nosso espírito para vencer os embates do dia a dia. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, mais longe dos problemas. As lições de Jesus nos levam sempre a ser o nosso melhor, a fazer o máximo que nós podemos. É por isso que sempre que nos aplicamos realmente em agir dessa forma, nos afastamos dos problemas e das dificuldades no nosso dia a dia. Vale a pena colocar em prática no nosso cotidiano o novo mandamento ensinado por Jesus. E na saúde também vale muito a pena, porque quando a gente realmente ama as pessoas, assim como nós amamos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, a gente sabe dizer não na hora certa, a gente sabe insistir com paciência, sem perder os limites. E nós vamos chegar agora, dentro da conversa do programa de hoje, nessa parte desafiadora. O tema é como educar o paladar na infância. E chega uma hora que seu filho, onde ele estiver, ele sempre vai pedir por uma coisa: doces. Vamos falar sobre isso agora. Em qualquer idade, o doce deve ser apenas oferecido como um alimento de exceção. O consumo excessivo de açúcar refinado prejudica a absorção de minerais importantes como o cálcio, e o abuso desse tipo de alimento pode trazer doenças que se manifestam com frequência ainda na infância, como cáries, obesidade e diabetes. Nós estamos contando hoje com a colaboração da Ana Cláudia Montesina, nutricionista, que está colaborando com a gente nesse desafio, porque não é nada fácil hoje. E a gente tem, infelizmente, para dificultar um pouco a vida dos pais, uma grande oferta de alimentos, doces, não apenas chocolates, balas, mas biscoitos, coisas que hoje estão muito cheias de açúcar. Como lidar com a criança? Como ensinar as crianças a resistir a tudo isso? É possível? É possível. Quando você tem uma boa base da formação do hábito alimentar, que é quando a criança aceita bem os alimentos, tem uma boa refeição, né? Ela consegue ter um paladar também um pouco mais apurado. E aí, o que é importante? Quanto mais você priva, então aquela privação proibitiva, né, onde a gente fica impondo que não pode, que faz mal, que não é para comer o alimento, né, mais resistência a gente cria a criança aceitar essa nossa colocação. Então eu acho que o doce ele tem que fazer parte, né, vinculado a alguns momentos que são as exceções. Né? Então, por exemplo, o dia que eu vou ao cinema, eu vou liberar para vocês comprarem ou bala, ou chocolate, ou às vezes um salgadinho diferente mesmo, né? E aí aquilo está vinculado àquele momento. Se eu vou a uma festa, eu não vou ficar controlando se a criança vai comer um chocolate, um brigadeiro, um pedaço gigante de bolo, se ela vai comer fritura, se ela vai tomar refrigerante. Aquele é um momento social e que nós, como adultos, também temos os nossos momentos sociais, né?
Então, o que é importante é, dentro desse padrão alimentar, a criança saber que ela não é proibida de comer esses alimentos, né? E que ela tem os momentos em que ela vai conseguir que isso faça parte. A dica para dentro de casa, para a gente não ter problema, porque às vezes é até uma dificuldade maior do adulto do que da criança, é não ter essa oferta de alimentos dentro de casa o tempo inteiro. É o melhor jeito. É o melhor jeito, porque assim, o que acontece? Às vezes a gente vê os pais querendo educar as crianças e a criança vai dormir e os pais vão comer um monte de chocolate, tomar sorvete escondido, né? Mas aquilo tá dentro de casa, né? E a própria criança, se ela vê em algum momento que nossa, eu deitei, meu pai tá comendo chocolate, ou minha mãe tá comendo chocolate, né? Em algum momento ela também vai procurar um momento escondido para ela fazer isso, né? E aí, outra coisa que é muito importante é que muita dessa busca pelo doce está relacionada a um aspecto emocional de muita ansiedade, né? A gente tem hoje uma sociedade que vive ansiosa em busca de alguma coisa. Inclusive, né? crianças. Inclusive crianças, bastante criança. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma criança bem alimentada, então se ela senta, faz um bom prato de comida, e ela sai saciada da mesa, e de repente você sabe que na sua casa você criou uma rotina que a gente tem um café da manhã, um horário de almoço, se às vezes não vai dar tempo de fazer um lanche da manhã por causa de horário de escola, a gente determina um horário de lanche da tarde, ela sabe que ela tem rotina, do mesmo jeito que ela tem que ter para estudar, para brincar, para fazer as atividades, ela tem a rotina alimentar dela. Então, daí o que acontece? Você criando essa rotina dentro de casa, você evita a busca pela compulsão. Então, é como se a criança que você fala assim, meu filho tá gordinho, ele precisa emagrecer um pouco, né? Então, eu vou começar a controlar tudo que ele come. E aí, primeira coisa, então reduz um pouco o prato de comida, né? E aí você fala, agora você só vai comer 3 horas da tarde, por exemplo. Às vezes aquela redução da quantidade da comida que você pôs no prato, que é um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, ela gera uma fome antes daquelas 3 horas do horário do lanche na criança. E aí quando dá 1h30 ela tá com fome, ela abre a geladeira e ela vai pegar o que tiver, se tiver alguma coisa, né, que seja não tão saudável. E aí, como truque até disso, o que é interessante? É sempre ter alternativas saudáveis que têm mais fácil acesso do que o que é porcaria. Então, se eu tenho a mesa, por exemplo, eu deixo uma saladinha de fruta pronta dentro da geladeira, né? Uma fruta picada que você fala, olha, agora você almoçou, se te der fome, aqui no meio da tarde tem uma maçã picada ali na mesa da cozinha, né? Você cria possibilidades dela ter o saudável mais próximo do que às vezes você colocar um chocolate lá em cima, ela ter que subir, ela ter que pegar, né? Então todos esses são truques mesmo do dia a dia, né? E é importante que a gente não fale para a criança, olha, o tempo inteiro, né? Isso faz mal, não come isso faz bem, ela começa a ficar com raiva do que faz bem, né? E cada vez com mais vontade de comer o que faz mal. Muitos pais, às vezes, ficam assim, tá, eu não dou chocolate pro meu filho, mas eu dou uma balinha por dia, só uma, não tem problema. Tem problema? Olha, eu, né, como nutricionista, não indico a escapada diária. Eu prefiro que a gente tenha um dia de excesso. Então, por exemplo, no sábado vamos sair a família toda e nós vamos numa lanchonete, comer lanche, tomar refrigerante, tomar um sorvete, que é o dia que a gente vai conversar, vai brincar, vai distrair, não vai ter regra para aquela refeição, né, do que a abusadinha diária. Eu vou fazer uma conta boba, assim, se eu pego um chocolate que tenha 150, 200 calorias para arredondar, e apesar dele ser pequenininho, porque às vezes de volume não é o tamanho, né, às vezes é o valor calórico que aquela porção pequena tem. Se eu todo dia der um chocolatinho que tem 200 calorias, em 5 dias eu dei 1000 calorias a mais, né? E aí, no final do mês, quanto que virou isso? Vira 4.000 calorias a mais. Então, é muito mais fácil de você ter isso, por exemplo, associado a uma obesidade, associado a uma quantidade de gordura no fígado, né? Que hoje é uma questão, hoje não é a pessoa gorda que tem gordura no fígado necessariamente. Tem os magros com uma péssima qualidade de alimentação
e que o fígado está cheio de tomado por gordura, que é a esteatose, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Eu acho que o diário é mais importante, o diário ser regrado, do que a gente querer ficar pondo todo dia uma pequena exceção, né? Que aí você que está assistindo a gente pensa, doce meu filho aceita todos, mas vai oferecer para ele um prato de salada, uma sopa de legumes para ver a cara que ele faz. Nós vamos falar agora sobre o desafio de garantir na alimentação da criança os vegetais e as verduras. As frutas e as hortaliças são as principais fontes de vitaminas, minerais e fibras. Normalmente, os alimentos do grupo dos vegetais são inicialmente pouco aceitos pelas crianças. Quando elas os recusam, é necessário oferecê-los novamente em outras refeições. Essas tentativas precisam ser feitas de 8 a 10 vezes, em momentos diferentes. Nós falamos um pouco já sobre esses desafios, especialmente dos legumes, das verduras. A gente vai retomar essa conversa porque realmente é uma dificuldade. E são alimentos que são essenciais para as crianças. A gente não pode achar que porque já saiu da fase da papinha, que sempre comia muita verdura e muito legume, que não precisa mais. Até que idade a gente tem que se preocupar com a formação da criança, com o desenvolvimento físico dela? Olha, na realidade, a gente vai ter fases diferentes durante a vida que nós vamos precisar desses nutrientes, né? Então, o que acontece? Tem uma fase que é mais do intelecto, que está sendo desenvolvido isso na criança, então a gente precisa mesmo dessa questão, por exemplo, que às vezes é até um mito para os pais. Ah, como que eu vou oferecer peixe? O peixe tem espinha, não tem espinha, e aí o peixe tem ômega, e o ômega faz muito parte dessa função cognitiva, cerebral, né? Nesse aspecto, por exemplo, o excesso do açúcar refinado atrapalha não só esse desenvolvimento, mas às vezes uma questão pontual, que é a do foco de atenção. Né? Hoje, com essa questão de falar que tem muita criança que tem hiperatividade, né, que tem déficit de atenção, isso também tem um fator alimentar se a gente não tem o cuidado adequado, né? E essas vitaminas e minerais, em toda fase da nossa vida, elas vão ser fundamentais. Por quê? O que tem dentro de verduras e legumes e frutas são a variedade do que a gente chama de micronutrientes. E esses nutrientes, eles são muito pequenos e a gente às vezes precisa de uma quantidade imensa de vegetais para atingir uma necessidade, assim, chegar próximo do que nós precisaríamos por dia. Conforme a criança está num momento, então, por exemplo, se eu pego uma criança que está em fase de provas e ela é uma criança que fica ansiosa e tensa nesse momento, ela vai usar mais algum desses micronutrientes para dar conta de suportar aquele estado emocional. Se ela não tem uma alimentação equilibrada, né, ela não repõe isso. Ela usa, porque são nutrientes que eles não são estocáveis dentro do organismo. A gente não cria uma prateleira, né, e fala assim, agora então precisa de vitamina A, agora preciso de complexo B, vou lá e tiro. Isso vem da alimentação diária. Então, na realidade, a gente vai precisar disso em todas as fases. Inclusive, por exemplo, nas meninas, na fase de menarca, que é quando vem a primeira menstruação. Depois a gente vai virando mulher adulta. Nós temos essa oscilação dessas necessidades durante toda essa fase, por exemplo, de alteração, de flutuação hormonal, né? E aí isso começa quando? Começa ali na adolescência. Então, nesse sentido, é aquela coisa de falar assim, minha filha é magrinha, então ela pode comer um monte de doce porque ela não engorda. A questão vai um pouco além do peso. Por quê? Porque se eu tenho uma menina mal nutrida, né, em termos de micronutrientes, próximo da fase menstrual dela, ela vai ser uma criança que tem tendência a uma TPM mais exacerbada, né? E isso independe do peso. Ela pode ser gordinha, ela pode ser magrinha. E é por isso que a gente tem que investir numa boa alimentação em todas as situações. Meninos, meninas em todas as idades. Na adolescência, que também as coisas muitas vezes desandam um pouco. Pensando nas verduras, nos legumes, nos vegetais de uma forma geral, eles têm que ser oferecidos diariamente? Diariamente. Se tem uma criança que só come tomate e alface, já é o suficiente? Não é o suficiente se a gente pensar que ela só vai comer o tomate e a alface. Por quê? Ela vai ter sempre os mesmos nutrientes ofertados, né? E aí a questão da variedade é fundamental para a gente fazer esse equilíbrio também. Né? O que pode ser? Ela come só o tomate ou alface, mas ela aceita